Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nossas vidas, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos mais uma vez aqui junto com vocês para compartilhar uma mensagem de esperança para a sua, para a minha, para a nossa vida neste dia. E eu fui incumbido aí pelos nossos amados irmãos de trazer uma mensagem de Natal. Então, eu fico muito feliz em poder estar com vocês hoje aqui, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês o texto aqui que escreveu Mateus, capítulo 1, que fala sobre o nascimento de Jesus, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta pelo Senhor. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos, nós sabemos, né, eu não vou entrar aqui naquele mérito da questão do dia, da data, do mês, do ano, né, porque a gente já viu tantas coisas sobre isso e não tem como a gente afirmar nada sobre isso. Apenas eu creio que o que está em foco aqui realmente é o nascimento de Jesus, o nascimento humano, físico, né, biológico, aquele Jesus que veio, aquele Jesus que o João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que eu quero me deter, tá bom? Se é uma festa pagã ou não, também não quero me deter nisso. Eu entendo que o foco aqui é o nascimento de Jesus, independente dos interesses que nós sabemos que existem, né? Principalmente interesses financeiros. Também é o momento das famílias estarem juntas, enfim, celebrando, a gente entende isso também, enfim. Tudo eu entendo que, de uma certa forma, é válido. Mas o foco para nós aqui é o nascimento de Jesus. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que Jesus veio ao mundo? Né? Se nós olharmos, por exemplo, aqui o versículo número 21 desse texto, diz assim, ó, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então seria tão fácil responder por essa colocação aqui de Mateus, né? Para tirar o pecado, para salvar do pecado, para perdoar pecados. João Batista declara sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente entende claramente que é uma afirmação, né? Que é uma verdade isso. E aí a gente começa a dividir o tempo. O que eu quero falar com dividir o tempo? O que era antes de Jesus e o que se tornou depois de Jesus. A gente entende, irmãos, que realmente a vinda de Jesus à Terra como um homem foi um divisor de águas, né? O mundo nunca mais foi o mesmo. Desde que Jesus veio ao mundo, o mundo mudou. O mundo se transformou, né? Algumas coisas para alguns foi para melhor, para outros talvez não tanto, né? Mas para nós que somos cristãos, entendemos um pouquinho a palavra de Deus, entendemos que para nós sempre foi para melhor, né? E se nós nos reportarmos aqui para a Bíblia, nós vamos ver uma coisa interessante. Todo lugar que Jesus chegava, que Jesus passava, onde ele ia, havia mudanças. Como houve mudanças nessa fase do mundo aí, antes e depois da vinda de Jesus, houve mudanças
no momento em que Jesus esteve aqui na Terra em várias situações. Eu separei 4 apenas para citar. Por exemplo, a gente vê lá o milagre de Jesus naquele casamento, quando ele transforma a água em vinho, considerado talvez o primeiro milagre de Jesus. Né? Ali houve uma mudança. Naquela festa teria perdido sentido se o vinho tivesse acabado. Jesus chega ali e transforma aquela água em vinho. Vemos também uma outra situação, a cura da sogra de Pedro, estava muito enferma, com muita febre. Jesus vai lá e cura ela. Uma outra situação do filho da viúva de Naim, né? Ali já pregamos muito sobre isso, o encontro de 2 multidões, a vida e a morte. Jesus chega ali e ressuscita aquele jovem. Uma outra situação também sobre a pesca maravilhosa, quando aqueles discípulos, que se tornariam seus apóstolos depois, vêm de uma pesca difícil, uma noite difícil, não pegaram nada, e Jesus entra no barco, ali ele ensina a multidão e depois dá ordem para que eles pudessem lançar as redes, e quando eles lançam, as redes vêm com muito peixe, uma grande quantidade de peixe, tá? Então o que a gente vê? Que esses milagres aconteceram naquela época, isso aí já faz mais ou menos aí uns 2.000 anos, né? Um pouquinho mais talvez, mas ali Jesus marcou, ele mudou toda a situação daquelas pessoas, dezenas de situações nós podemos acompanhar na Bíblia, né? Principalmente nos Evangelhos, que fala sobre a vinda de Jesus aqui na Terra, quantas coisas ele fez, quantas mudanças houve quando ele chegava, por onde ele passava, com quem ele conversava, quando ele ensinava. Realmente Jesus fez toda a diferença, né? Mas a gente vem para os dias de hoje. Agora vamos reportar para o presente, não é verdade? A pergunta que eu faço é a seguinte, ou a colocação melhor que eu faço é a seguinte: Jesus continua o mesmo. Lá naquela época ele estava presente, um ser humano, um corpo físico, né, biológico, enfim. Agora aqui ele não está como um homem, né? Ele não está aqui aparecendo para nós todos os dias, não podemos ver. Mas entendemos, né, que quando realmente temos um encontro com Ele, quando nascemos de novo, quando o Espírito Santo transforma nossa vida, nossa mente e nosso coração, entendemos que recebemos Ele por fé, e aí nos tornamos filhos de Deus, na verdade, nos tornamos, conforme a própria Bíblia diz, nova criatura. Há uma mudança, nós nascemos de novo. Esse nascimento é mais importante. Porque eu quero deixar uma coisa que eu acho que é importante, queridos, vocês que estão nos ouvindo e também nos vendo, né? O que é mais importante? Um milagre ou ter um encontro com Jesus? Essas pessoas aqui, em várias situações da Bíblia, nunca tiveram um encontro com Jesus. Se a gente pegar, por exemplo, a cura dos 10 leprosos, 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer ao Senhor, e os outros 9 foram embora. A Bíblia não fala que eles depois seguiram Jesus, se tornaram discípulos de Jesus. Muitos desses que Jesus curou não quer dizer que seguiram a Jesus, que entregaram a vida a Jesus, que foram discípulos. Não, a Bíblia não fala isso. Alguns se tornaram, sim, seguidores também. Mas o que é importante para nós hoje, por mais que haja em nós uma necessidade, talvez, de um milagre daquele que Jesus realizou, e ele continua realizando hoje, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, mas o que Jesus mais quer é verdadeiramente nascer em nosso coração, nascer em nossa vida, nascer realmente em nós, nos mudar, nos transformar, fazer com que tenhamos uma nova vida em Cristo. Não precisamos mudar a aparência, não precisamos mudar de cor, não precisamos ser mais rico ou mais pobre. É importante crer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, para que Ele nasça em nossos corações. Aí a gente vai entender para nós um pouco o que é o verdadeiro sentido do Natal. É o nascimento de Cristo em nós, que é muito mais importante do que apenas a gente olhar o nascimento de Jesus como pessoa, como um ser físico, porque ele tinha que vir dessa forma em primeiro lugar, mas ele tinha um plano para cumprir, ele tinha algo determinado pelo Pai
para realizar aqui na terra. Ele cumpriu isso, mas depois deu a sequência para outros que iriam vir. E nós fazemos parte. Jesus fala sobre isso, por exemplo, na oração sacerdotal, onde ele ora por nós, por aqueles que ainda virão. E nós estamos aqui hoje, queridos. E o mais importante para nós é entendermos isso, que Jesus precisa nascer em nossa vida neste dia de Natal. Não vamos apenas celebrar o nascimento dele como homem, mas precisamos celebrar o nascimento dele dentro de nós, em nossa vida, em nosso corpo, nos fazendo novas criaturas, nos fazendo templos do Espírito dele. É isso que ele quer de nós. Que nesse Natal, tantas coisas que têm acontecido no mundo, né? Estamos vivendo, temos presenciado, temos visto, mas que a luz de Cristo ilumine realmente os nossos corações, ilumine as nossas famílias, ilumine as nossas casas, os nossos lares, a nossa vida, que Ele nasça realmente em cada um de nós. Eu creio que esse é o maior desejo de Jesus hoje, é nascer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu coração. Receba isso e creia. E para que isso aconteça é simples. Confesse com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creia com todo o seu coração. E você, crendo, tendo fé, se tornará filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu agradeço a todos vocês. Vamos orar. Pai de amor, de graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, por este momento. Que essa palavra, Senhor, possa ter realmente encontrar, Senhor, corações necessitados, aflitos, corações que precisam, Senhor, realmente de mudança, vidas que precisam de mudança, pessoas que precisam ter transformações. Faça isso, Senhor, hoje. Visita, Senhor, esta vida, visita esse lar, essa família, que neste Natal haja realmente o verdadeiro nascimento de Cristo em cada um dos nossos amados. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos e de todos aqueles que nos ouvem. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado. Um Feliz Natal para todos, cheio de paz, alegria e que as bênçãos de Deus repousem sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.